As células, elas compõem todos os organismos vivos que existem em nosso planeta. Vamos desvendar um pouquinho nessa primeira parte do estudo das células. Vamos ter uma visão geral. Eu sou o professor Vilmar, estou aqui para mais uma vez ajudar vocês nessa descoberta da biologia. Não esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Bom, pessoal, as células, quando elas foram descobertas? Como elas são organismos, né, que compõem todos os seres vivos, né, é o organismo fundamental, é a unidade básica de todos os seres vivos, ela é descoberta, né, descoberta quando ocorre a invenção do microscópio. O microscópio ele vai ser inventado. O que é o microscópio? O microscópio é um instrumento que aumenta muito os objetos pequenos. Então, microscópio vem do grego micros, quer dizer pequeno, e scópio quer dizer examinar, né? Observar coisas pequenas. O primeiro cara a descobrir o microscópio, a inventar o microscópio, foi o Galileu Galilei no século XVI e século XVII. Mas realmente o que chamou a atenção de todos os pesquisadores foi o aparelho criado pelo holandês Anton van Leeuwenhoek, né? Normalmente a gente chama ele de Leeuwenhoek no século XVIII, século XVII e século XVIII. E esse aparelho, né, esse microscópio, era um conjunto de lentes que essas lentes eram capazes de aumentar um objeto em até 270 vezes. Olha só quem veio aqui dar um oi pra gente. Fala oi, Tina. É, gatinha Tina veio aqui dar um oi pra gente. Então ele conseguiu observar objetos que apresentavam 0,003 milímetros, objetos muito pequenos. Aqui a gente tem, né, a foto tanto do Galileu Galilei quanto a foto do Leeuwenhoek e aqui o microscópio que ele desenvolveu, que ele inventou. Era um objeto muito simples, pequeno, mas que ele conseguiu observar objetos muito pequenininhos. A teoria celular ela foi desenvolvida por Robert Hooke entre os anos de 1635 e 1703, quando ele falece, e ele cria um microscópio composto. Diferente do Leeuwenhoek, que não era composto, ele cria um microscópio composto. O que ele observou? Ele observou pedaços de cortiça, e esses pedaços de cortiça ele conseguiu ver pequenas cavidades. E ele deu o nome de célula, que do latim, célula, significa pequeno compartimento. Por quê? Porque esses espaços nessas cavidades que ele viu da cortiça pareciam pequenos compartimentos. E aí, essa cortiça ela é um tecido de células mortas, né, um tecido vegetal, que protege as árvores, né, o caule das árvores. E aí você tem só o espaço vazio, como as células estão mortas, ele consegue observar só os espaços vazios. Aqui a gente tem a foto do Uki, belo cabelo, igual o meu, lógico, uma cabeleira vasta que nem a minha. E aqui tem o microscópio composto. Você percebe que ele é bem parecido com os microscópios atuais, pessoal. Bom, não foi só o Hooke e o Leeuwenhoek que, né, deram toda a sua contribuição, mas alguns pesquisadores do século XIX contribuíram e muito. O botânico escocês Robert Brown ele descobriu um pequeno corpo no interior de vários tipos de células, no caso, células vegetais. Ó, a Tina passando aqui de novo. Ei, dona Tina. Que ele chamou de núcleo. Foi a primeira vez que o núcleo foi observado. O botânico alemão Matthias Schleiden, eu acho que é isso que fala, no século XIX, concluiu então que a célula era a unidade básica de todas as plantas. Então, olha lá, a unidade básica de todas as plantas era a célula. Já o zoólogo alemão Theodor Schulman generalizou esse conceito de unidade básica para os animais. E o alemão, né, o médico alemão Rudolf Virchow, já, né, final do século XIX, início do século XX, afirmou que toda célula provém de outra, querendo dizer que a célula é capaz de se reproduzir.
Nós vamos ver isso mais para frente, a reprodução celular, a mitose. Aqui é a foto dos nossos amigos pesquisadores. O Brown, ele era bravo, hein? Porque a cara dele é de bravo. E aí surge a teoria celular, onde todos os seres vivos são formados por célula. Aqui que diz essa teoria? Alguns têm o corpo formado por uma única célula, portanto, a célula é a unidade morfológica de todos os seres vivos. A célula é a menor unidade viva. As propriedades vitais de um organismo dependem das propriedades de suas células, nas quais ocorrem reações de metabolismo. Nós vamos falar de metabolismo, né? Processo de fotossíntese, quimiossíntese. Nós vamos falar da respiração celular. A célula é a unidade fisiológica dos seres vivos. E as células surgem sempre de outras células. E cada uma contém as informações hereditárias de todos os organismos. Ou seja, contém o DNA, material genético, que nós vamos estar vendo quando a gente começar a estudar genética. A Tina passando aqui na minha frente mais uma vez. Ela gosta da câmera. Eu acho que ela gosta mesmo. Olha o rabo. Vai pra lá, dona. Bom, o rabo vai ficar aqui. Ele vai ficar me acompanhando, né, menina? Ô, meu Deus, fica aqui com o pai. Então, no corpo do ser humano, né, adulto, a gente tem mais ou menos 65 trilhões de células, pessoal. Elas são pequenas e não podem ser vistas a olho nu, porque elas têm um tamanho de 10 micrômetros até 100 micrômetros. Ou seja, né, 0,01 milímetros até 0,1 milímetros. É uma célula animal normal, minha, da Tina, né, Tinoca? As nossas células animais, elas podem ter cerca de 10 a 20 micrômetros. Aqui existe uma relação entre essas células. Hoje ela está a fim de participar do vídeo que a gente está gravando, né? É importante ela estar aqui com a gente. Bom, tipos de microscópio. O microscópio que a gente conhece, que tem em laboratório, mais comum, é o microscópio óptico ou de luz. Ele pode até observar indivíduos com 0,2 micrômetros, bactérias. Pode aumentar até 1.500 vezes, né? Sem perder o que é a nitidez. Esse aumento, né, ele é resultado do quê? De um sistema de lentes que a gente chama de lentes convergentes. Aí é possível tirar fotos, né, do que a gente observa no microscópio, que a gente chama de micrografias. Aqui a foto do microscópio óptico de luz, olha ele aqui, e uma micrografia de células vegetais. Não é para ficar prestando atenção na Tina, ela é muito bonita, não é para ficar prestando. E olha aqui que ele conseguiu pegar os cloroplastos das células vegetais, o que dá a cor verde às folhas, pessoal. Bom, o microscópio óptico, o que a gente viu anteriormente, e agora o microscópio eletrônico ou microscópio de transição, pessoal. Em vez de lentes de cristais, há bobinas que elas vão funcionar como eletroímãs, que elas vão desviar o feixe de elétrons. Então a imagem pode ser observada numa tela de computador, como aqui, ó. Olha que o microscópio ele é grande, né? Vocês percebem aqui. Aqui está a tela do computador. Então, só que a resolução é de até 0,0014 micrômetros. Aqui tem uma micrografia para vocês olharem. E, por fim, o microscópio eletrônico de varredura, onde os feixes de elétrons eles vão atravessar o objeto, vão varrer aquele objeto, né? Como se a gente estivesse passando o dedo em um relevo. Esse modo a gente consegue uma imagem tridimensional do objeto. Que avanço! E a imagem, né, ela vai ser refletida, a imagem formada por elétrons refletidos e não por elétrons que atravessam esse material. Aqui a gente tem, né, mesma forma, a imagem ela aparece nas telas de computador, só que a imagem ela vem em 3D, terceira dimensão. Muito interessante esse microscópio. Bom, dentro desse estudo das células, pessoal, a gente tem que diferenciar o que são células procariotas de células eucariotas, para a gente poder, então, estudar isso. Procariota ou procariota, ela vem do prefixo pro, quer dizer anterior, e do grego karion, que quer dizer núcleo, e ontos, ser. Ser antes da presença de um núcleo. Então, o material genético, né, o DNA dessa célula, não está envolvido por uma membrana e não tem um núcleo individualizado separando o citoplasma. O DNA vai estar mergulhado em uma espécie de gelatina,
formada, né, por águas e várias substâncias dissolvidas. No caso do citoplasma, a gente encontra o quê? A gente encontra os ribossomos, né? Essa organela é responsável pela síntese de proteína. E aí, pessoal, esses indivíduos, né, os ribossomos, essas organelas, elas têm um papel fundamental para essas células procariotas. Aqui para a gente perceber quem são os procariotas. São as bactérias, pessoal. Então, todas as bactérias são organismos procariotas. Olha aqui um bacilo flagelado e a micrografia dessa bactéria. Tem um flagelo, né, que é essa cauda, e tem pelos, né, que a gente chama de pilos. E você tem um material genético aqui dentro, no citoplasma, os ribossomos, a membrana e uma parede celular. Então, pessoal, célula eucariótica, que é a próxima célula, ou célula eucariota, do grego eu, quer dizer verdadeiro, e karion, quer dizer núcleo, ou seja, existe um núcleo. Ela mede entre 10 micrômetros e 100 micrômetros de tamanho, é bem maior que as procariotas. Ela é constituída pelo DNA associado a proteínas que vão formar os cromossomos depois, né, na divisão celular, tanto na mitose quanto na meiose. E vai estar envolvido por uma membrana. Essa membrana a gente chama de envelope nuclear ou carioteca, ou simplesmente núcleo. Aqui, ó, forma-se um núcleo individualizado. Os organismos uni, né, ou pluricelulados, formados por eucariotas, são chamados de eucariontes. Né? Vários nomes bonitos aí para vocês. Então, existem no citoplasma dos eucariontes, além do ribossomo, uma série de organelas. Não só o ribossomo, que faz a síntese de proteína. E essas organelas, elas não vão estar, né, presentes, elas vão estar ausentes no procarionte. Então, temos as mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo golgiense, antigo complexo de Golgi, cloroplastos nas células vegetais, lisossomos, entre outras. Futuros vídeos nós vamos ver cada uma dessas organelas. Bom, olha só aqui que a gente tem uma célula animal e uma célula vegetal. Tem diferenças básicas, né, que nós vamos estar estudando. Mas assim, a célula animal, ela tem então esse núcleo, né, esse núcleo organizado, está aqui, olha, o núcleo com material genético, tem uma membrana plasmática e as suas organelas. Na célula vegetal, ela também tem o núcleo, olha o núcleo aqui. Olha que bonitinho. Tem uma membrana plasmática? Também tem. Mas tem uma parede celular que dá rigidez à célula. E uma diferença, ela também tem a presença de cloroplastos e um vacúolo, esse grandão aqui no meio que eu estou circundando agora, um vacúolo contrátil. Elas precisam absorver e manter a água dentro delas. Bom, aqui tem uma atividade, pessoal, que eu quero que vocês desenvolvam, né, para vocês me responderem. Essa atividade, ela vale nota, então eu gostaria que vocês buscassem as informações dessa atividade. São 5 questões básicas e vão me enviar por e-mail. Né? Vocês têm meu e-mail lá no Classroom, quem está, né, presente lá nas minhas aulas do Classroom. E dúvidas, questões, eu posso depois deixar no corpo desse vídeo, dessa videoaula, o meu e-mail para vocês enviarem as respostas. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos aí aprofundar cada vez mais essa questão do estudo das células. E tá aqui a Tina. Vamos na Tina. Tina, vamos falar tchau? Vamos falar tchau pro pessoal? Tchau, pessoal. Tchau.